Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda, vive e carrega o destino pra lá. Bom, pessoal, esse é mais um vídeo do projeto Meu Caro Chico. Dessa vez a gente vai falar da peça Roda Viva, escrita somente pelo Chico Buarque, né? A gente teve algumas parcerias em livros anteriores dele. E eu vou começar fazendo um disclaimer aqui pra vocês dois, na verdade. Vocês estão vendo que esse vídeo tá com muito mais iluminação? Pois é, eu tô usando uma iluminação maior pra gravar de noite. Então me deem um feedback até se vocês preferem assim ou se vocês preferem com a luz natural. Esse aqui é um caso de emergência, eu prefiro a luz natural, mas quem sabe vocês me apresentam bons argumentos pra usar essa aqui. Mas o que acontece é o seguinte, eu não tenho esse livro, eu procurei bastante em todos os lugares, eu pedi ajuda de vocês no Instagram, aqui no YouTube, e ninguém tinha esse livro. E depois eu descobri que essa é uma das poucas peças do Chico Buarque, por ser a primeira escrita por ele em 68, então um pouquinho antes do AI-5, ela não foi publicada pela Civilização Brasileira, que é a editora das outras peças. Era para uma editora que eu não me recordo agora o nome, se eu não me engano, a editora Sabiá. E provavelmente ela teve uma distribuição muito menor. Então não tinha em sebo, não tinha em lugar nenhum, então eu li o PDF. Eu não costumo ler o PDF, eu acredito que quando a gente vive num sistema que é baseado no capital, você só apoia aqueles com os quais você gasta capital ou para o qual você faz algum tipo de serviço que valorize, né, o trabalho dele de certa forma monetário. Então eu procuro sempre incentivar, como eu posso no momento comprar os livros, eu compro. Como esse estava fora de catálogo, eu peguei o PDF então. E eu acho que tem umas questões de forma que eu já vou começar falando, que eu não sei se é por eu estar lendo no PDF, ou se o livro também tinha essas questões. Então, uma coisa que eu não gostei, por exemplo, nessa estruturação do livro, é que nos outros, todas as músicas que se tornaram músicas do Chico, que foram gravadas depois e tudo mais, então começava assim, começa a cantar a Roda Viva, e aí começa a letra. Nesse, eu não sei se o Chico era ainda muito imaturo como autor, não tinha uma noção dessa questão de edição, ou se foi a editora que não fez, se o Chico pensou nisso depois, mas a gente não tem. Então, para achar as músicas enquanto a gente lê, o que a gente precisa fazer é ficar procurando trechos dessas músicas, e isso acaba perdendo um pouco de tempo, acaba sendo um pouco menos bacana do que as outras leituras. Essa peça, eu acho que ela é estranhamente igual e diferente das outras que a gente já comentou aqui no projeto. Então, ela conta a história do Benedito, que é um homem que decide ser famoso, decide ser um cantor famoso. E onde começa o estranhamento? Primeiro, o estranhamento é que essa peça é contada em 2 atos. Uma peça, tradicionalmente, ela tem pelo menos 3, que é a apresentação, desenvolvimento e a conclusão. Alguns outros dramaturgos vão fazer estruturas diferentes. Shakespeare, eu lembro que tinha muitas peças de 5 atos, então você acaba prolongando, né, as fases desse desenvolvimento, dessa conclusão, dessa introdução, mas sempre um número maior que 3. E no caso dessa aqui, ela acaba sendo muito curtinha. O PDF que eu recebi, então, tinha 34 páginas só. Isso porque tem as músicas no meio, então é realmente bem curtinha. Eu sei que essa peça tá em cartaz do Teatro Oficina até o final de janeiro. Eu vou tentar assistir, eu acho que o Nicolas vai tentar ir também. Mas eu fiquei me perguntando como que é feito a adaptação pro teatro para que essa peça não seja muito rápida. É claro que quando a gente transpõe pro teatro, ela acaba durando mais do que, por exemplo, o tempo de leitura da peça. Mas é muito interessante pensar nisso, né? No modo como o Zé Celso vai arquitetar isso no teatro. E é interessante comentar que o Zé Celso também foi o diretor dessa primeira montagem,
que, assim como a Ópera do Malandro, contava com a participação da Marieta Severo. Então esse Benedito decide que vai ser um cantor famoso, isso até antes da peça começar mesmo, e aí ele tá falando com um anjo que vai ajudá-lo a ser esse cantor famoso. Eu encontrei vídeos aqui até no YouTube do Chico falando um pouco sobre essa peça, acho que é um vídeo só, na verdade, que ele fala do envolvimento dele com Morte e Vida Severina, que ele musicou só, ele não escreveu a peça, né? Ele musicou o texto do João Cabral de Melo Neto, e depois, então, como foi essa questão do Roda Viva. E eu achei interessante que ele comenta que o Roda Viva foi alvo da censura, né? A peça foi escrita um pouco antes do AI-5, e o Chico foi, então, questionado quando veio o AI-5 sobre a peça. E aí dizem pra ele se a peça era comunista, ele fala que não. E aí perguntam, mas por que tem uma hora, então, que o general tira o chapéu e caga no chapéu? E aí o Chico pensa, pô, então mexeram bastante na minha peça, né, lá em São Paulo, porque o original não tinha isso. E aí ele pensa, bom, também não vou falar nada, né, porque assim, aquela coisa, né, se você falar que é culpa sua, ok. Se você falar que é do outro, ou você tá tentando tirar a culpa de você, ou você tá delatando, então é uma situação horrível, né. E aí ele ficou quieto, e aí depois ele descobriu que essa cena do chapéu fazia parte de uma outra peça que era ensinada ao mesmo tempo, no mesmo teatro, em outro palco. E existe o boato de que Roda Viva não era o alvo dos militares naquele dia. Eles haviam ido fazer uma batida na outra peça, mas a peça tinha acabado, então eles acabaram sendo o alvo. Mas o Chico disse que não pode confirmar, que são só boatos que ele ouviu. Mas, ao contrário do que diz o Chico, essa peça é bastante política. Talvez, eu concordo com ele, ela seja a menos política de todas as outras quando a gente trata de regime ditatorial. Porque eu acho que as maiores críticas aqui se ligam ao mercado do entretenimento, o show business, né, em si. Mas tem um trecho aqui que eu quero ler pra vocês, que é uma fala do anjo. E aí eu já vou avisar pra vocês antes que vocês estranhem. O anjo é um mercenário, assim como o capeta. Então não tem, a diferença é quase nada entre um e outro. Então aqui ele diz assim: a música brasileira vinga no momento criando polêmica e pânico. Desde o aparecimento de Geraldo Vanderbilt, Chico Pedreiro e Maria Botânica. Vamos deixar de frescura, de Ben Silver, babados e outras coisas mais. Ben Silver é o nome artístico do Benedito. Seja nacional da linha dura, o mais nacional dos nacionais. Mesmo Benedito Silva como nome é inexpressivo. Reacionário, alienado, revisionista, passivo. Precisa ser mudado, precisa mexer com o povo. Desde o mar até o sermão, dou-lhe um pseudônimo novo. Onde estava Ben Silver, leia-se agora em diante, Benedito Lampião. Então ele fala aqui um pouquinho sobre uma visão que ele tem da população brasileira e da modificação do que era o brasileiro nessa época, segundo, né, perante um regime ditatorial. Então eu acho que ela não deixa de ser política, apesar dessa questão de sistema, de autoritarismo, apenas resvalar em alguns pontos. Tem um outro momento em que o Benedito também tá conversando com o Mané, que é um companheiro dele, né, de Antes da Fama, e ele fala, e o partido? E aí eles dizem que está falido. E aí o Benedito diz, eu tinha saudade. E o Mané fala, você era um péssimo socialista. Então eles consideram socialista, né, o personagem, apesar de não ter uma verve tão anticapitalista. O personagem não ter uma verve anticapitalista, porque a peça tem. Na história do Benedito, o anjo vai convencendo ele a mudar de nome, a renegar a esposa, a decidir isso, decidir aquilo, mentir que não bebe. Porque o que acontece? O anjo faz um pacto com um capeta para que o Benedito seja famoso. E aí o anjo recebe 20% dos lucros do Benedito. E aí ele e o capeta ficam numa discussão grande, que é o seguinte, o capeta descobre coisas do Benedito e vai lá e divulga. E aí o anjo paga o capeta pra, tipo, desmentir a história ou pra não contar. Depende de que momento ele descobre que o capeta já sabe. Então, ele vai tratando toda essa questão do show business como uma questão de dinheiro. Não existem bons ou maus quando o anjo e o capeta fazem acordos, né?
E aqui ele vai sendo levado pela força das circunstâncias, pela roda viva, por esse motor do show business. E aí é muito interessante quando a gente pega para analisar a letra de Roda Viva em si, que ela vem logo depois de uma fala, né, de uma música, em que ele fala que o poeta viajou, o poeta ganhou a chave da cidade, participou de uma inauguração, mas ninguém perguntou como se sentia o poeta. E aí logo em seguida vem um coro popular e começa a cantar a música que eu tava cantando no começo. Tem dias que a gente se sente como quem se partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa do nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e manda o destino pra lá. Ou seja, essa força motriz que carrega as circunstâncias não deixa que a gente leve adiante os nossos próprios projetos. A gente vive em função e para ela. E eu acho que é um pouco disso que o Chico Buarque tá tentando retratar aqui. Nesse vídeo que eu comentei, eu vou tentar lembrar de deixar aqui no box de descrição. O Chico fala que esse momento aqui é uma paródia mesmo do show business e que era muito por causa da entrada dele nesse espaço. Porque ele tinha então vivenciado uma experiência quando ele acompanhou o pessoal que fazia o Morte Vida Severina. Ele tinha musicado as letras, ele tinha ido pro ensaio e acabou que um violinista, acho que ficou doente, não pôde viajar, e ele foi no lugar por ser músico, por conhecer já a peça, então ele teve aquela participação, aquela inserção ali. É claro que se a gente analisar friamente, existem alguns problemas na peça. Então, homossexual aqui é usado 2 vezes como xingamento, mas eu insisto que a gente leia isso como uma representação de alguém homossexual e não uma opinião do próprio Chico Buarque com relação aos homossexuais. Até porque eu não tenho nenhuma evidência de que o Chico Buarque seja uma pessoa homofóbica. Eu acho que essa peça ela é muito rápida, ela tem uma cadência, uma dinâmica, e eu acho que ela acaba sendo engolida por ela mesma. Eu acho que talvez no teatro o tempo da peça deu um respiro pra gente, porque aqui parece que as coisas se atropelam um pouco. O que eu não vou reclamar muito, porque era a primeira peça escrita pelo autor, né? E se a gente for entrar na minha área, na crítica que eu tenho a fazer de todos os autores homens, né? Existe uma questão que é recorrente na literatura masculina e que pra mim é um guilty pleasure, mas eu sei que tem muita gente que não gosta. Então eu acho legal avisar pra, tipo, se você for atrás, né, não ficar sofrendo depois por ter se insistido em procurar esse livro que é tão difícil de achar e ter essa temática que muita gente quer ler, que é o homem branco sofrendo, né? Porque o Benedito aqui, é claro, estou supondo que ele é branco, mas aqui nesse momento, antes do Roda Viva tocar, ele tá falando sobre como ninguém se importa com os sentimentos do poeta. É claro que saúde mental é um problema, é uma questão, mas dentro do que ele estava causando as pessoas ao redor, dentro dessa levada, acho que a crise do poeta acaba sendo algo um pouco menor, assim, né? Ele faz escolhas erradas que o prejudicam, ele não deixa de fazer essas escolhas, ele não muda o tipo de decisões que ele toma, e ele tem uma mulher aqui, fica meio na dúvida, mas eu acho que eles são casados, né, são companheiros, a Juliana. E aí no começo a Juliana aparece, ela tem uma certa discussão com o anjo, ela questiona certas coisas que o anjo tá colocando, e aí com o passar da peça ela vai desaparecendo, desaparecendo, desaparecendo. Porque o Benedito permite que as escolhas que ele tome afastem a Juliana. Então, eu acho que esse sofrimento, ele, apesar de inconsciente, ele é auto-infligido, sabe? Ele poderia abandonar a qualquer momento, mas ele leva essa discussão até as últimas consequências, né? Então, a gente tem aqui uma história que mostra a ascensão, a estabilização, a queda e a morte do nosso querido, ou não tão querido, Benedito. É também muito interessante comentar que aqui a gente também tem uma pontadinha do que vem a ser mais tarde a interferência de Brecht na obra de Chico Buarque, não só pela consciência política, mas a consciência do próprio fazer teatral, né? Então a gente tem a Bárbara fazendo comentários ao final e ao começo de Calabar, a gente tem
o Ópera do Malandro com um final que é totalmente desviante e um comecinho ali que introduz esse desvio. E a gente tem no Gota d'Água, acho que no Gota d'Água a gente não tem, mas aqui tem um momento em que ele fala com o amigo dele Mané a primeira vez, o Benedito, e quando ele vai falar pela segunda vez, ele pergunta o que que há. E o Benedito diz, nossa, desde que começou essa peça eu tô aqui parado no mesmo lugar. Então, por mais que seja algo bem pequeno, ele já mostra essa consciência da obra dentro da própria obra, que eu acho muito interessante e que eu acho curiosa, né, de ser feita dentro do teatro. Eu acho muito interessante quando a gente faz aquela mudança de foco, olhando pro palco e consegue ver que o palco nos vê também, né? Bom, na minha opinião é uma obra menor de Chico Buarque, mas eu gosto de dar esse crédito para ele como autor iniciante, principalmente vendo como ele desenvolveu a sua escrita até muito depois. Eu vi alguns comentários na internet de que o próprio Chico Buarque comenta que esse é um dos textos mais fraquinhos dele. Não sei se meu amigo Nicolas vai concordar com essa visão, mas vejam o vídeo dele, eu vou deixar aqui na playlist pra vocês, em algum lugar aqui em cima. Eu e o Nicolas estamos fazendo essa leitura conjunta do Chico Buarque, acho que vai até abril. Agora nós encerramos os livros de teatro, as peças teatrais, e daqui pra frente nós leremos os romances. O próximo romance a ser lido será o Fazenda Modelo, do Chico Buarque. Então fica aqui o nosso convite também para participar. A resenha deve sair em 2 semanas, é mais ou menos o tempo que a gente tá dando entre uma e outra. Se você tiver o Roda Viva do Chico Buarque, aí eu vou falar mais uma vez, e quiser se desfazer, entre em contato comigo. Eu gostaria muito de ter uma edição dessa, mesmo achando um livro menor. Tenho certo carinho pela produção do Chico e onde ele chegou, até porque Roda Viva é uma música belíssima e que já mostra um potencial dele como compositor desde o começo de sua carreira como, não romancista, mas como autor. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, se inscrevam no canal de Carnabalinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Deem seus likes e dislikes. Me avisem o que acharam desse vídeo. Se curtiram, se não curtiram. Deem toques, é sempre bom. E é isso. Um beijo e até a próxima.